especialmente o povo de Judá, do Reino do Sul, é muito importante que você acompanhe os livros de Esdras, Neemias e os últimos profetas. Você vai entender que o contexto ali, ele realmente parece ofuscar a esperança e a alegria dos 3 primeiros versículos. Já de antemão também destaco que nós podemos ter aqui 2 olhares ou 2 divisões para esse salmo. Esse texto é uma bênção do Senhor para todo seminarista. 2 divisões, pastor Éder. Um olhar para o passado, um olhar de gratidão, e um olhar para o futuro, da esperança naquilo que o Senhor fez e o que o Senhor ainda fará. Mas, afinal de contas, o que é que o Senhor fez e que nos tornou, o que faz-nos alegres? Veja bem, nós estamos aqui diante de um povo que está vivendo o cumprimento da profecia de Jeremias. Jeremias profetizou que aquele povo que foi apresado, que foi levado cativo à Babilônia por Nabucodonosor, agora está voltando 70 anos depois para a sua terra. Mas, como assim? O rei mudou? O contexto político agora é mais favorável? Não. O rei Ciro continua sendo um tirano, como todo bom rei persa. O contexto continua sendo o mesmo. E juntamente com o povo de Judá, existem outras muitas nações que ali compartilham da mesma situação. Mas, a despeito de todas as coisas, o Senhor vela por sua palavra. E contra toda expectativa, e contra toda esperança, o rei simplesmente edita um decreto e que faz voltar para Jerusalém o povo que de lá saíra cativo há 70 anos. Mas, quando o povo ouviu isso, a maioria daquele povo nunca havia pisado na sua terra. A maioria daquele povo lembrava, eles tinham no imaginário Jerusalém, eles tinham um imaginário Sião, eles tinham um imaginário de Judá, que certamente permeava muito aquilo que fora conquistado por Josué, que fora conquistado por Davi, que fora conquistado por Salomão. Eles ainda tinham, talvez ali, um pouco da glória daquele povo, um pouco da glória daquele povo que era chamado de povo de Deus. Aquele povo que viu cumprir diante de si tantas promessas do Senhor e, sobretudo, habitar uma terra que mana leite e mel. Mas, em decorrência do pecado, esse povo é apresado, é levado cativo como um juízo do Senhor, assim como a sua irmã Samaria, o reino do norte, também já havia feito. E lá, eles ouvem uma dura profecia: vocês retornarão somente daqui a 70 anos. Então, grande parte daquele povo que foi levado para Babilônia não fazia ideia, de fato, de como era o cheiro daquela terra. Não fazia ideia de como, de fato, seria aquele Neguev que tanto se falava. Eles não tinham noção de como era essa terra, porque, no final das contas, a geração que foi tomada cativa, certamente já tinha morrido. Mas mantinha-se vivo no imaginário deles como seria esse reencontro, como seria essa terra. E um belo dia, diante da palavra do Senhor, o rei Ciro cede e manda voltar este povo. E de repente, quando surgem os boatos na Babilônia, o pessoal, certamente o judeu estava ali, e eles eram questionados: como é? Eu ouvi falar que... O que aconteceu mesmo? Ah, você não sabe? Você não sabe? O nosso Deus está cumprindo a sua palavra. O nosso Deus está utilizando a caneta de um tirano para nos mandar de volta para a nossa terra.
Ah, a gente nunca imaginou isso, a gente tá eufórico, a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá. Mas é fato que o Senhor agiu de modo gracioso e providente a nosso respeito, e Ele está nos mandando de volta. E certamente dali, a partir daquela conversa, aquele povo das outras nações chegavam-se certamente uns aos outros povos. Você ouviu? Você ouviu falar daquilo que o Deus daquele povo fez através do Ciro por eles? Aquele povo está indo embora. Aquele povo está voltando para sua casa. Aquele povo vai ter o seu lugar restaurado. Eles podem voltar. Ah, se a gente também pudesse voltar. Ah, se a gente também tivesse um Deus igual ao deles, que profetiza, que diz, que fala e faz acontecer, que faz cumprir. Ah, se o nosso Deus fosse como o Deus deles. Isso é o que corria entre os povos. E os povos se maravilhavam, como assim? Não é de praxe, por que Ciro está fazendo isso logo agora? Acaso Ciro teme o Deus deles? E a resposta é sim. Lá em Esdras capítulo 1, versículo 1 ao 3, você vê lá, na pena de Esdras, a fala de Ciro. Voltem o seu povo, construam um altar para o seu Deus, e que o seu Deus seja louvado em Sião. Então é por isso, irmãos, que eles estão alegres. É por isso que o coração deles está como o coração de quem sonha. Aquele que assim, sabe, aquele do tipo, me belisca para eu saber se é verdade. Parece que isso não aconteceu, de fato aconteceu mesmo. Só tem um porém. Se você tem ido na escola bíblica e se a sua leitura está em dias, você vai se lembrar que lá no capítulo 1 de Neemias, a situação daquela terra não é nada favorável. Você vai se lembrar que quando Neemias pede um relatório sobre aquele remanescente de Judá que havia ficado, ele chora. Ele chora por quê? Porque o cenário é desolador. Havia muita fome em Judá. Havia fome em Sião. Havia fome em Jerusalém. Dizia-se ali, entre o povo, certamente foi esse o relatório que Neemias ouviu, que ali as mães, elas estavam disputando os cadáveres de seus filhos para não morrerem de fome. Tamanha era a fome e a calamidade naquele povo. Veja bem, é para essa terra que esse povo volta. E quando eles chegam lá, debaixo de toda aquela euforia, de toda aquela ansiedade de ver logo como era aquela Jerusalém dos pais, eles têm um golpe de realidade. E eles percebem que as coisas não estavam tão boas assim. Diante daquele cenário, muitas pessoas inclusive começam a desanimar. Neemias fala que elas começaram a perder o ânimo de reconstruir Jerusalém. Até porque não era tão fácil. Porque quando o povo de Judá sai daquela terra, aquela terra não ficou vazia. Haviam outras pessoas morando, outros povos estavam ali. E eles não voltam como donos absolutos daquele lugar, pelo contrário. Agora eles têm que lutar por uma terra que era deles por direito. Agora eles voltam a ser peregrinos na sua própria terra. E têm que se estabelecer novamente. Mas, graciosamente, aquele povo vai se estabelecendo, como narra Neemias e Esdras. Mas, fato é que alguns vão se esquecendo do Senhor.
Durante o processo, alguns, ao invés de se dedicarem a construir uma casa para o Senhor, começam a abrir uma lojinha, começam a se dedicar a abrir uma lojinha de especiarias. Não, esse negócio de preparar uma casa do Senhor está dando muito trabalho, é muito perigoso, está muito sofrido. E afinal de contas, a gente precisa se estabelecer. Então, vamos deixar um pouquinho de lado a construção da casa do Senhor e vamos agora cuidar da nossa vida, né? Vocês conhecem algum povo que passa por alguma tentação dessa nesse tempo? Vamos deixar um pouco de lado a obra do Senhor e vamos cuidar da nossa vida. Vamos cuidar dos nossos business. Afinal de contas, enquanto a gente está aqui, em obediência, passando todo esse apuro, tem gente ali do lado que está vivendo muito melhor que a gente. Então vamos fazer o que todo mundo está fazendo, porque esse negócio de buscar o Senhor parece que não está dando tanto certo. Esse negócio de ser fiel ao Senhor parece que não vai dar toda a rentabilidade que a gente gostaria. Então é nesse ponto que o salmista, parece que, você percebe que há uma divergência de tom dos primeiros 3 versículos para os 3 últimos? Nos 3 primeiros há uma alegria, há uma euforia no ar, que a gente fala, uau, esse povo está animado mesmo. Mas em compensação, parece que aos poucos, a partir do versículo 4, você vai percebendo que o tom muda. Parece que a partir do versículo 4 o cenário é outro. Parece que nós estamos lendo outro salmo, outro contexto. Parece que nós estamos falando de um outro povo. Mas não, nós estamos falando do mesmo povo. Só que a partir do versículo 4 é o povo tomando conta da situação, tendo ciência da situação. E depois que eles chamam à memória, aí você percebe toda a influência do profeta Jeremias para aquele tempo. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, antes de falar sobre restauração, o salmista, ele é muito bem articulado, e ele traz à memória sobre a forma maravilhosa como o povo teve a sua sorte restaurada. Ele traz à memória sobre a alegria de ter a sua vida renovada pelo Senhor. Ele traz à memória sobre a alegria de ser alvo do socorro de Deus, da misericórdia do Senhor. Ele traz à memória sobre o quão Deus é poderoso para agir independente da circunstância. E é com esse testemunho na memória que ele fala, restaura-nos, Senhor, restaura-nos. Eu acho maravilhoso que uma tradução coloca muito bem, que esse restaura-nos é a voz de quem diz assim, olha, traz também aquele remanescente que ficou, traz todo mundo, traz todo o teu povo que ainda não veio, Pai. Traz todo o teu povo que ainda está de fora, traga-os, porque ainda que a gente esteja aqui sofrendo em nome do Senhor, é melhor que eles estejam aqui junto ao Senhor e suas promessas, do que lá em terra estranha. Parece que se assemelha a alguma coisa com a nossa vida, não? Não sei se os irmãos se lembram, mas nós fomos também restaurados pelo Senhor. Não sei se os irmãos se lembram, mas o Senhor também nos atraiu como quando nós não merecíamos nada. O Senhor nos chamou para perto dEle. O Senhor nos prometeu uma Sião, uma Jerusalém celestial. O Senhor nos trouxe para o seu reino. O Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Senhor fez de nós um testemunho à nossa parentela.
O Senhor fez de nós um testemunho de graça e de poder. O Senhor te sacou daquele cenário onde você vivia e o trouxe para perto. Você se lembra disso? Aleluia! Amém, irmão? Não foi isso que o Senhor fez conosco? Não foi isso que o Senhor fez contigo? Amém. Só que agora, veja a consciência de povo que esse povo tem. Restaura-nos, Senhor. Traz, Senhor, aqueles que deveriam estar aqui, mas que ainda não estão. Traz, Senhor. Traz esse povo, Senhor, como o Senhor restaura e renova com as correntes do Neguev. Traz de volta, Senhor. Traz esse povo, assim como o Senhor faz um deserto florescer. Traz esse povo, Senhor. Mesmo que a gente continue olhando para fora, Senhor, e tendo uma visão deles como a gente tem do Neguev, aquele deserto seco, árido, onde aquelas veias secas dos ribeiros parecem ter cheiro de morte e não de vida. Parece que de lá nada se traz, nada vem brotar, parece que de lá não vem vida alguma. Mas assim como o Senhor restaura as torrentes do Neguev, Pai, restaura aquele povo que está lá de fora e traz para cá. Em termos práticos, Senhor, restaura a vida do meu filho, que deveria estar aqui e não está. Senhor, restaura a vida do meu irmão, que deveria estar aqui com o Senhor, mas não está. Restaura a vida do meu pai, da minha mãe. Restaura a vida do meu amigo, Senhor. Restaura, Senhor. Traz para perto, Senhor. Traz para nós, traz para junto de Ti, Pai. Traz para junto de nós, Senhor. Restaura-os, Pai. Mesmo que a gente continue olhando para Ele, Senhor, e vendo, parece que um caminho de morte acelerado. Mas traz de volta, Senhor. Traz de volta, Senhor. Traz de volta. Mas perceba que esse povo tem uma consciência muito grande de que não é porque merecem, mas é porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor preza pelo seu testemunho, o Senhor preza pela sua palavra. Por isso traz de volta, Senhor. Traz de volta. Traz o seu povo, Senhor, que não sabe mais que é povo, que não tem mais cara de ovelha, que nem reconhece, não sabe ouvir a sua voz como pastor, mas traz, Senhor. Traz, Senhor. Agora parece que ele traz uma voz para o presente no versículo 5. Porque enquanto ele clama, ele diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Veja bem que esse povo está justamente naquilo que hoje a gente chama do já e o ainda não. Eles já vivem uma restauração, porque eles já estão na sua terra. Eles já viram o Senhor cumprindo a sua palavra, mas o Senhor ainda não concluiu em totalidade. E parece que a gente vive algo parecido, irmãos. Nós estamos exatamente aqui, entre o já e o ainda não. Nós já somos povo, nós já pertencemos a um reino, mas esse reino ainda não foi estabelecido por completo, porque a segunda vinda de Cristo ainda não aconteceu. Mas nós continuamos
clamando e esperando pela sua volta, onde Ele vai restaurar para si todas as coisas. E assim como o Senhor fez o inimaginável sobre aquele povo, o Senhor também fará. O Senhor também fará. Da mesma forma com que o Senhor cumpriu a sua palavra sobre aquele povo, Ele vai cumprir a sua palavra sobre nós. Ele disse que iria preparar-nos um lugar e que voltaria. E Ele vai voltar. Ele vai voltar. E Ele não deixou-nos desassistidos, Ele não nos deixou o seu Espírito, para que por meio da sua palavra a gente sempre se lembre dessa realidade, que Ele vai voltar. Que a gente se lembre que nós fomos chamados para ser testemunho desse Deus, testemunho do agir desse Deus. Nós não fomos chamados para viver como um povo que vive perdido, sem pastor, que fica oscilando entre as tendências. Ah, não, agora parece que o que dá certo é para cá, então vamos para cá. Não, eu acho que talvez 2025 vai trazer uma trend nova, então nós vamos para cá. Pelo amor de Deus, irmãos. A nossa vida está alicerçada na palavra do Senhor. O alicerce da igreja é a sua palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Então, no final das contas, como é que a gente vive entre o já e o ainda não? A gente vive com a percepção de que nós precisamos plantar hoje. Independente do esforço, independente das lágrimas que precisamos verter, mas nós precisamos plantar hoje. Veja bem, nós perdemos a perspectiva, nós perdemos de vista o valor do hoje. E a gente tem paganizado a igreja, porque no final das contas tem gente que está profetizando para 2025. Ah, pastor, mas qual que é o problema profetizar para 2025? Nenhum, irmão. Nenhum. Não há problema em profetizar nada para 2025. Profetiza mesmo, irmão. Profetiza. Abra sua boca. Desde que você acorde todo dia, o dia que se chama hoje, e se propõe a encarnar a profecia que você mesmo declarou. Você profetizou que o ministério de louvor da Dom Pedro em 2025 vai realmente estar no óleo. Glória a Deus, aleluia! Então encarne essa palavra. É você que vai verter o óleo sobre a cabeça desse povo. É você que vai ministrar sobre o coração, é você que vai verter lágrimas por conta da vida desse povo. É você que vai encarnar essa palavra. Em 2025 nós vamos conquistar os jovens de Goiás. Glória a Deus, irmão. Encare essa palavra hoje. Encarne essa profecia hoje. Mas não termine um dia devendo uma lágrima por qualquer que seja dos jovens que você tem profetizado. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Aleluia. Porque a gente vive profetizando, mas a nossa vida não é o lastro daquilo que a gente profetiza. A nossa vida não dá testemunho daquilo que a gente profetiza. A gente profetiza para um lado, mas a gente vai para o outro. A gente profetiza compromisso com Cristo em 2025, mas a gente não faz nada. O nosso coração continua árido, a gente não busca o Senhor, a gente não se humilha diante do Senhor hoje. Para de idolatrar 2025. O que é 2025?
2025, irmão. Uma expectativa. Uma expectativa. A única coisa que nós temos, meu querido, é hoje. É agora. Então por que você está esperando, está projetando? Projeta mesmo, irmão. A palavra do Senhor nos permite isso, fala que a gente tem que profetizar, mas que a resposta certa vem da boca do Senhor, então profetiza, planeja, vai mesmo. Mas viva cada dia o que você profetizou, o que você planejou. 2025 vai ser o ano da família nessa igreja. Aleluia! Então comece a chorar, irmão. Comece a chorar pelos casais que estão à beira do divórcio. Comece a chorar e se humilhar diante do Senhor sobre como trazer aquele casal que nem faz parte desse rebanho, mas que precisa de alguém com a mão estendida e com lágrimas nos olhos. Em 2025 vai ser o ano dos adolescentes crentes, aleluia. Glória a Deus. Chegou na vez de vocês, e eu tenho um lá em casa também. Chegou na vez de vocês. Vai ser o ano. Ainda bem que não estou nem vendo o Moisés, ele foi esperto. Ele caçou um cantinho ali, escondidinho. Mas depois a gente passa o recado para ele. Pode deixar que eu vou passar o recado para ele, com vontade. O fato é que se eu e você quisermos viver aquilo que o Senhor tem para nós, pare de esperar para amanhã, irmão. Você vai esperar para se arrepender amanhã por quê? Você vai esperar para pedir perdão para alguém amanhã por quê? Você vai ficar juntando essa mágoa para amanhã porque, não, eu vou esperar 2025 para eu reatar com a igreja. Eu vou esperar 2025 para eu pedir perdão para aquele parente chato. Não, eu vou esperar 2020, mas 2025 eu vou orar. Ah, não, irmão, faz isso não. Faz isso não. O único tempo que nós temos é agora, irmão. O futuro não existe, querido. Não existe. O problema é que o mundo pagão tem colocado isso na cabeça da gente. Que o lugar feliz é lá na frente. O lugar bom é depois que eu alcançar certa coisa. O lugar legal é quando eu adquirir tudo o que eu quero. O lugar bom é quando realmente eu comprar aquele carro, aquela casa, quando eu casar com aquela menina. O lugar bom é quando eu tiver filho. O lugar bom é quando eu casar esses meninos. O lugar bom é quando eu viajar para as Maldivas com minha esposa, pelo amor de Deus. O lugar bom é onde você tem vida. E você tem vida onde? Lá no futuro, irmão? Você tem vida agora. Em nome de Jesus, acorda. A nossa vida é agora. A nossa vida é hoje. C.S. Lewis, em um livro muito bacana, aquele chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, na carta de número 15. A dinâmica do livro é muito interessante, porque é um diabo experiente ensinando um diabo estagiário a arte da diabice. Como endiabrar a vida dos outros. Entendeu? Então é muito interessante. Mas lá na carta 15, esse diabo experiente, ele traz uma estratégia infalível. Ele fala assim, olha, meu querido Vermelindo, encha o nosso paciente de uma expectativa de futuro tão exacerbada, que faça ele esquecer que ele vive hoje. E se não funcionar, a expectativa de futuro muito grande, devolva-o para o passado. Especialmente se no passado ele tiver alguma semente de amargura, de rancor, prenda-o lá. Prenda as suas emoções no passado, nos seus traumas, nas suas dificuldades, mas não o permita olhar para hoje. Por quê? Porque hoje é o exato momento em que a eternidade toca o presente.
Querido, Deus não está no futuro. O futuro pode até estar no Senhor, mas Deus não está no futuro. Porque o futuro não existe, Deus sim. Deus é. Então, esse exato momento aqui, queridos. Quando é que eu posso buscar Deus? Você aí, vocês três aqui, os siameses. Vocês. Quando é que eu posso buscar o Senhor? Quando o cabelinho bonitinho dele cair, ficar igual o meu, assim? Quando seu cabelinho assim, lisinho, ficar meio branquinho, ficar... Quando é que você vai buscar o Senhor, meu filho? Pastor, eu estou muito novo. Logo, logo. 2025 é meu ano. 2026. Você pode buscar o Senhor hoje. Porque o Senhor não está lá em 2025. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui agora. Então, se você quiser mudar de vida, é a sua hora. O Senhor está aqui. Aqui. Agora. Não é amanhã. Se você quiser firmar uma aliança com o Senhor, é agora. É agora. Não é amanhã. Não existe amanhã. Não existe amanhã. É agora. Pastor, mas e quando chegar amanhã? Então existe futuro. Não, quando chegar amanhã vai ser o seu presente. Então você tem que buscar agora. Pastor, mas então eu vou apostar pelo futuro. Tá bom. Escolha sua. Mas eu tenho certeza que você está perdendo uma grande oportunidade de encontrar-se com o Senhor agora. E depois que você tiver um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor, eu tenho certeza que você vai se arrepender por não ter feito isso antes. Eu tenho certeza que você vai se arrepender por não ter tomado uma decisão hoje e ter sofrido tudo o que a vida ainda pode te reservar. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia diz que se você ouvir a voz do Senhor hoje, não endureça o seu coração. Hoje, você não vai ouvir a voz do Senhor amanhã, porque Deus não está amanhã, Deus está hoje. Se você quiser ouvir a voz do Senhor, abra o seu coração para Ele hoje, confesse. Confesse que você precisa dEle. Confesse que você precisa confiar mais nele. Confesse que você precisa lançar mais lágrimas e viver na presença dEle, independente delas. Mas busque o Senhor agora. Busque o Senhor agora. Busque o Senhor hoje. Busque o Senhor. Creia nas suas promessas. Mas não adie o seu encontro com o Senhor. Você não é dono da sua agenda. Deixa eu te contar um testemunho triste, muito triste. Na semana passada, nós perdemos o pai da minha esposa. No dia 23, às 21 horas, nós chegamos no hospital de urgências. E no dia 24, por volta das 16 horas, menos de 24 horas depois, nós ficamos sabendo que nós o perdemos. Nós o perdemos, mas o Senhor o ganhou, que é o que nos conforta. Nós planejamos, irmãos. Nós planejamos, irmãos, um Natal maravilhoso. Tinha uma árvore de Natal, embora não seja tão fã, mas tinha uma árvore de Natal na casa da minha sogra que dava no teto. Nunca vi um troço daquele ali antes. A comida estava pronta, irmãos. Ele mesmo tinha feito planos
Estava tudo pronto, a casa estava decorada, estava tudo preparado. Mas a palavra do Senhor diz: tolo, tolo, tolo é você que confia na sua agenda, que acredita que você pode marcar um encontro com o Senhor. Tolo é você que acredita que você domina todas as variáveis da sua vida. Porque o imponderável também pertence ao Senhor. O imprevisto também pertence ao Senhor. E no final das contas, a ceia de Natal foi comida às pressas no dia 24. Sem sabor, porque a ceia misturava com lágrimas. Ela era temperada com lágrimas. E no dia 25, os compromissos que a gente tinha foram convertidos em uma celebração triste, dolorosa para todos nós, mas marcante. Ninguém planejou isso, irmão. Nem aquele a quem nós despedimos na quarta-feira passada, dia 25. E muito menos nós. O imponderável acontece. O imponderável para nós. Porque o Senhor não é pego de surpresa. O Senhor é o dono da sua agenda. Então, se você quiser construir uma história linda com a sua família, começa hoje. Chega na sua casa, vai pedir perdão para os seus filhos. Chega na sua casa, vai pedir perdão para os seus familiares. Chega na sua casa, vai pedir perdão para o Senhor. Chega na sua casa, vai pedir perdão para a sua esposa. Chega na sua casa e vai ser o homem que ela precisa que você seja. Chega na sua casa, vai ser o pai, a mãe que o seu filho precisa. Vai ser o filho que a sua mãe precisa. Vai ser a filha que o seu pai deseja. Chega na sua casa e vai viver aquilo que você tem de vida hoje. Pastor, eu tenho tantos planos para 2025, glória a Deus. Quanto maior for os seus planos, dobre mais os seus joelhos e verta mais lágrimas. E quanto maior for a dificuldade, chore mais. A palavra é certa. Aquele que semeia enquanto chora, certamente colherá. Certamente cegará. Mas você semeia quando? Você semeia hoje. Você semeia hoje. E se o hoje não for semeado, irmão, não adianta fazer campanha aqui, graças a Deus, a gente não vai ter isso aqui esse ano, né? Mas não adianta chegar e ir para uma igreja que não, vou para essa igreja que o projeto de vida aqui é melhor, que é tempo da colheita. Colher o quê, irmão? Colher o quê? Se a sua vida espiritual está seca, não tem lágrimas, não tem quebrantamento, vai colher o quê? É o tempo da colheita, é tempo de profetizar, é tempo de colher. Tá bom. Será que não é tempo de semear, não, irmão? Será que não é tempo de semear, não? Porque hoje é sempre tempo de semear. Porque é tudo o que nós temos. Fica de pé, por favor. Feche seus olhos. Vamos orar.
Mas antes de orar, eu gostaria de... Você pode ficar com os olhos fechados, mas escute o que eu vou te dizer. Se você quiser renovar a sua aliança com o Senhor hoje, vem aqui na frente. Hoje, não é amanhã. Hoje. Se você quiser receber uma oração, eu me comprometo a orar por você hoje. Se você quiser tratar a sua vida de uma forma diferente em 2025, começando hoje, vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Eu vou orar. E se aparecer alguém, a gente ora de novo. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, ó Deus, porque nós estamos diante do Senhor. Obrigado porque nós temos a Tua palavra diante de nós, Senhor. E foi ela, ó Deus Todo-Poderoso, que nós nos esforçamos para aplicar, para expor, para apresentar com fidelidade. E por isso, Espírito Santo, eu peço ao Senhor que aplique essa palavra no coração dos nossos irmãos, Senhor, de uma forma especial. De uma forma com que ela faça sentido para tudo aquilo que eles têm vivido diante do Senhor. De uma forma com que essa palavra venha encorajá-los a buscar o Senhor hoje. A se debruçar diante do Senhor hoje. A se debruçar diante da palavra do Senhor hoje. A viver com mais intensidade hoje. Com mais compromisso. Com mais reverência hoje. Ó Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, Senhor. E coloca, ó Deus Todo-Poderoso, um clamor nos seus lábios. O clamor de que o Senhor restaure aqueles que ainda não estão em Sião. Aqueles que ainda não fazem parte das promessas de restauração do Senhor. Aquelas promessas de restauração que começam nesse tempo e se concluem na eternidade. Deus gracioso, em nome de Jesus, fala no coração de cada um, Espírito Santo. Ainda que haja qualquer incômodo em seus corações, ó Deus, a respeito de todo esse confronto que eles possam ter sofrido nessa noite. Mas encoraje o Senhor a te buscar agora. A transformar e ressignificar suas vidas a partir de agora. A viver em compromisso com a Tua palavra a partir de agora. A partir desse momento. Senhor, renova, ó Pai. Renova a aliança. Na verdade, o Senhor não tem aliança a renovar, o Senhor já renovou no Teu Filho. Cabe a nós entendermos que a aliança já foi renovada e nós voltarmos para o Senhor para que a gente viva essa aliança. Que aqueles corações que precisam renovar a sua aliança, que eles façam isso com o Senhor nesse momento, Pai. Agora. Porque esse é o momento de tomar decisões. Esse é o momento de se lançar no Senhor. Agora. Agora. Oh Deus, e obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença nas nossas vidas. Obrigado porque o Teu Espírito nos alcança agora. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco, Senhor, de diversas formas, em todo o tempo. Obrigado porque o Senhor não prometeu que estaria conosco, ó Pai Todo-Poderoso, até que se consumassem os séculos lá na frente. O Senhor não prometeu que nos encontraria lá na frente, mas o Senhor prometeu que o Senhor estaria conosco agora. Que o Senhor estaria conosco em todo o tempo. E principalmente nesse tempo chamado hoje. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. O Senhor não visita essa igreja, o Senhor habita nessa igreja. O Senhor não tem um flerte com a igreja do Dom Pedro, o Senhor não tem um flerte com a gente. O Senhor habita o nosso coração.
Espírito Santo, comunica ao nosso coração a sua vontade, as suas promessas. Espírito Santo, fala conosco e dirige-nos, Espírito Santo. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, ó Deus, para a Tua palavra. Desperta-nos para a Tua vontade, Senhor, e que a gente não perca mais um segundo, Senhor. E que a gente não se canse de buscar o Senhor, até que a gente sinta o Senhor tão perto que seja impossível não te encontrar. A palavra do Senhor diz que perto está o Senhor daqueles que o temem. Renova o temor do nosso coração, Senhor. Renova o temor no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa a sua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Pode se sentar. Aleluia.